Olá, turma, tudo bem? Espero que vocês estejam dispostos para aprender. Peguem o caderno para fazer as anotações, como vocês já sabem. Anotem os conceitos, anotem os exemplos para poder fazer uma boa atividade depois e ter o conteúdo no caderno para estudar, certo? Hoje a gente vai estudar sobre os tipos de predicado. A gente já revisou sujeito, predicado, tipos de sujeito. Vocês já estudaram provavelmente no sétimo ano alguns dos tipos de predicado e agora a gente vai avançar nesse estudo estudando mais um tipo, certo? Então vejam só. Primeiro eu vou fazer uma revisão de conteúdos que são importantes lá desde o sexto ano, alguns até, mas que vocês precisam, certo? Para compreender bem o nosso novo conteúdo de tipos de predicado. Então, a primeira coisa é que os verbos normalmente indicam ação, estado ou fenômeno da natureza. Isso é assunto lá do sexto ano. Numa oração como o coronavírus mata impiedosamente, o verbo matar expressa uma ação, certo? Numa oração como essa segunda, a criança está doente, esse verbo estar não expressa uma ação. Ela não está praticando a ação de ficar doente. Doente é uma característica da criança. Então, esse verbo estar está só expressando um estado, uma forma como a criança se encontra, certo? Então, ele é um verbo de estado. Choveu forte ontem, claramente o verbo chover aqui indica um fenômeno da natureza. Isso vocês já estudaram. A gente já viu também sobre o núcleo do predicado. Quem é que normalmente é o núcleo do predicado? A gente viu que é o verbo, certo? A gente aprendeu que o predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. E nesse predicado há uma palavra que é a mais importante, que a gente chama de núcleo, e que normalmente é o verbo, mas nem sempre. O núcleo do predicado só vai ser o verbo quando esse verbo expressar a ação ou fenômeno da natureza, certo? Por exemplo, o coronavírus mata impiedosamente. Em mata impiedosamente a gente tem um verbo como núcleo porque o verbo matar expressa uma ação, certo? Em choveu forte ontem a gente viu que não tem sujeito, certo? Porque o verbo chover é um verbo impessoal. Chover expressa um fenômeno da natureza, então ele é o núcleo desse predicado. Entendido? Nesse caso, nesses dois casos, o verbo é o núcleo porque esses verbos estão expressando ação e fenômeno da natureza. Quando o verbo da oração indica um estado, normalmente depois dele vai ter uma característica do sujeito, um atributo do sujeito. Como assim? A criança está doente. O verbo estar aqui não está expressando ação nem fenômeno da natureza. Ele é um verbo de estado. Depois de estar, tem uma característica da criança, doente. Doente é uma característica de criança, é uma característica do sujeito, é um atributo do sujeito, certo? Quando isso acontece, o núcleo do predicado não vai ser o verbo. O núcleo do predicado só vai ser o verbo se ele expressar a ação ou fenômeno da natureza. Aqui ele indica estado. Nesse caso, o núcleo do predicado vai ser a característica do sujeito, que a gente vai dar o nome de predicativo do sujeito. Então, doente é uma característica de criança, é um predicativo do sujeito. Cuidado, predicado é aquilo que se diz sobre o sujeito. Predicativo do sujeito é uma característica desse sujeito. Então, em uma oração, a gente nem sempre vai ter um predicativo, mas a gente sempre vai ter um predicado, certo? Nesse caso aqui, doente é uma característica da criança, então a gente tem predicativo do sujeito, que nesse caso é o núcleo do predicado. Entendido? Com base nisso, a gente vai ver aqui dois tipos de predicado: predicado verbal e predicado nominal. A gente vai ter um predicado verbal quando ele apresenta verbo significativo, ou seja, quando ele tem verbo de ação ou de fenômeno da natureza. E aí esse verbo vai ser o núcleo, certo? É a palavra mais importante do predicado. Quando a palavra mais importante do predicado é um verbo, o predicado é verbal. No predicado nominal, o verbo não vai ser a palavra mais importante porque ele é um verbo de estado, ele só serve para ligar a característica do sujeito ao sujeito. Ou seja, no predicado nominal a gente tem um predicativo do sujeito, uma característica do sujeito, certo? E essa característica aqui é o núcleo do predicado. Por isso que a gente diz que é predicado
nominal, porque as características normalmente são nomes, não são verbos. Entendido? Então, para a gente fixar melhor, aqui eu trago alguns exemplos. Vitória cantou lindamente. O predicado está sublinhado em todos os exemplos, certo? Cantou expressa a ação, uma ação de cantar. Lindamente é uma característica de Vitória? Não, é uma característica da maneira como ela canta. Então aqui a gente não tem nenhum predicativo do sujeito, não tem como o predicado ser um predicado nominal. A gente tem um predicado verbal, por quê? Porque a palavra mais importante é cantou, que é um verbo que expressa uma ação, certo? Leonardo é competente. O predicado é competente. Esse verbo é expressa uma ação? Não, só está ligando a característica de Leonardo a Leonardo. Qual é a característica dele? Competente. É um predicativo do sujeito, é uma característica do sujeito. Esse predicativo é que é a palavra mais importante do predicado. Então aqui a gente tem um predicado nominal. O dia clareou. Clareou é o predicado. De que a gente está falando? Do dia. Então o dia é o sujeito. Clareou é um verbo, expressa a ação de clarear. Como aqui esse predicado só é formado pelo verbo, o verbo é o núcleo do predicado. Então eu tenho aqui um predicado verbal. O homem parecia nervoso. Parecia nervoso é o predicado. A gente tem característica do sujeito aqui? Tem. Nervoso. Então, nervoso vai ser o núcleo desse predicado. O verbo parecer não expressa uma ação. Eu poderia trocar esse verbo por outro. O homem estava nervoso, não muda tanto o sentido. Isso acontece quando a gente usa os verbos de estado, certo? Quando a gente tem um verbo de ação, a gente não pode fazer essa troca, porque muda o sentido completamente, certo? Então, nervoso é o núcleo do predicado, é um nome, o predicado é nominal. O menino caiu da cama. Cair é um verbo que expressa uma ação. Então, aqui eu tenho um predicado verbal. Não temos aqui nenhuma característica do menino, do sujeito. A gente só tem aqui o verbo que expressa ação. Então, esse verbo é o núcleo do predicado. O seu telefonema foi especial. Quem é o predicado? Foi especial. Esse verbo foi aqui, ele está expressando a ação de ir? Não. Aqui, nesse caso, ele é um verbo de estado. Especial é o que em relação ao telefonema? É uma característica do telefonema, ou seja, é um predicativo do sujeito telefonema. Então, especial é o núcleo do predicado. Logo, esse predicado é nominal. Eles contaram a verdade para a filha. O predicado é contaram a verdade para a filha. Aqui a gente tem alguma característica do sujeito eles? Não. Aqui a gente tem um verbo de estado? Não. Contaram é um verbo que expressa uma ação. Então, esse predicado tem como núcleo a palavra contaram, que é verbo que expressa ação. É um predicado verbal. Estamos felizes. Quem é o sujeito dessa oração? De quem a gente está falando? Nós. Esse nós é um sujeito desinencial, a gente estudou isso. Qual é o predicado? Estamos felizes. Estamos expressa uma ação de estar. Nesse caso, não. É só uma palavra que está servindo para ligar o sujeito, que é o nós, ao predicativo, a característica do sujeito, que é felizes. Como eu tenho aqui um predicativo do sujeito e um verbo de estado, esse predicativo, felizes, é que é o núcleo do predicado. O predicado é verbal ou nominal? Nominal, certo? Mas vejam esse exemplo. Ó. A professora elogiou o aluno satisfeita. Aqui a gente tem o sujeito, que é a professora, e o predicado elogiou o aluno satisfeita. A gente tem um verbo que expressa ação, que é elogiou, e ao mesmo tempo a gente tem uma característica do sujeito, professora, que é satisfeita. Então vejam que aqui a gente misturou as características dos dois tipos de predicado, do predicado verbal e do predicado nominal. Como é que a gente vai fazer agora? Quando isso acontece, normalmente a gente pode formar duas orações a partir dessa única oração. Vejam, a professora elogiou o aluno, a professora ficou satisfeita. Vejam que é como se a gente tivesse duas orações em uma. Por quê? Porque a gente tem como que dois tipos de predicado juntos em uma oração só.
aqui a gente tem um novo tipo de predicado, que a gente chama de predicado verbo nominal. Quando é que a gente vai ter um predicado verbo nominal? Quando o predicado apresentar dois núcleos, um verbo significativo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. A característica pode ser do sujeito e pode ser também do objeto. O objeto é o complemento do verbo, certo? Então vejam. Eu considero sua atitude infantil. Quando eu digo considero, esse verbo expressa a ação de considerar. Então ele é um verbo significativo. É um verbo de ação, é núcleo do predicado. Infantil é uma característica de quem? Da atitude. Então vejam que infantil é uma característica do objeto, é um predicativo do objeto. Lembrem, não precisa complicar, predicativo é característica, certo? Como aqui eu tenho um verbo de ação e uma característica que nesse caso é do objeto, essas duas palavras são núcleos. Eu destaquei aqui o verbo de ação em azul e o predicativo de amarelo. Eu posso formar aqui duas orações a partir dessa. Eu considero sua atitude e sua atitude é infantil. Eu tenho dois predicados em uma oração só. É mais ou menos isso. Um predicado com a característica de predicado verbal e outro com a característica de predicado nominal. Por isso que a gente vai dizer que essa oração, eu considero sua atitude infantil, tem um predicado verbo nominal. Marina chegou triste. Veja que Marina pratica a ação de chegar e, ao mesmo tempo, Marina estava triste. Eu tenho dois predicados juntos em uma oração só. É quase isso. Eu posso formar aqui duas orações. Olha, Marina chegou, Marina estava triste. Então, como eu tenho um verbo de ação, que é chegar, e triste, que é uma característica de Marina, é um predicativo do sujeito Marina, eu tenho predicado verbo nominal. Certo? Outros exemplos. O menino dormia tranquilo. Veja que o menino dormia e o menino estava tranquilo. Dormia é um verbo de ação, dormir, e tranquilo é uma característica do menino. Então eu tenho aqui dois núcleos. Um que é um verbo, dormia, e outro núcleo que é um nome. Então esse predicado é um predicado verbo nominal. O pássaro voou assustado. Vejam, duas características mais uma vez. Ou melhor, dois núcleos mais uma vez. Voou é um verbo que expressa ação. Assustado é uma característica do pássaro. Então, predicado, verbo nominal. Esse predicado tem dois núcleos. A dor torna os homens mais humildes. Torna expressa a ação de tornar. Então, eu tenho o núcleo do predicado, esse verbo. Mas eu tenho também um outro núcleo. Mais humildes é uma característica de quem? Dos homens. Então, é um predicativo do objeto. Porque homens está completando o sentido do verbo. Então, homens é objeto. Se eu tenho um verbo de ação, que é tornar, e eu tenho um predicativo do objeto, esse predicado é um predicado verbo nominal. A notícia deixou todos aliviados. A gente tem a ação de deixar, então é um núcleo do predicado, esse verbo deixou, e a gente tem também uma característica do objeto, que é todos aliviados. Então, aliviados também é núcleo do predicado. Se eu tenho um predicado que tem dois núcleos, um verbo e um nome, o verbo é deixou e o nome é aliviados, então eu tenho um predicado verbo nominal, certo? Então, para resumir, o predicado pode ser verbal, quando ele tem como núcleo um verbo, ou seja, a palavra mais importante do predicado é um verbo que expressa ação ou fenômeno da natureza. Eu tenho um predicado nominal quando o verbo desse predicado é um verbo de estado e ali eu tenho uma característica do sujeito, que a gente chama de predicativo do sujeito, certo? E vou ter um predicado verbo nominal quando eu misturo um pouquinho dos dois. Eu tenho um verbo que expressa ação e eu tenho uma característica ou do sujeito ou do objeto, certo? Então, um verbo de ação e um predicativo do sujeito ou do objeto. Isso vai formar o predicado verbo nominal. Entendido? Se tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, por favor. Não façam a atividade de qualquer jeito, estudem. Eu estou à disposição para que a gente possa aprender e aprender muito, né? Não é para fazer a atividade de qualquer jeito, entendido? Então, qualquer coisa, pode falar comigo. Bons estudos
e até a próxima aula.